Então, vamos começar. Nós estamos iniciando hoje a nossa 9ª aula sobre esse tema aí, sobre a preparação da noiva do Cordeiro. E antes de nós começarmos, eu quero orar. Vamos ficar em pé? Pai, nós queremos te agradecer por esse dia, queremos te dedicar esse domingo, dedicamos, meu Pai, esse domingo ao Senhor, a te cultuar, nos reunimos coletivamente para honrar o teu nome. Nós dedicamos, Senhor Jesus, essa nossa próxima aula para a tua palavra. Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor se revele a nós nessa noite através da palavra, e que durante o estudo o Senhor gere em nós um senso de urgência pela sua volta, para que nós possamos estar prontos para te encontrar no momento do nosso casamento. Pai, eu venho te pedir que o teu Espírito Santo tenha total liberdade no nosso meio e que o Senhor venha nos guiar a toda a verdade. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos sentar? Alexandre, passa para mim, por favor, os slides. Pode passar? Pode passar? Pode passar? Aí, isso aí. Então nós estamos vendo todas essas referências aí sobre a necessidade de nós vigiarmos acerca da volta de Jesus. Então nós já vimos aí o texto de Tiago e nós paramos no texto de 1 Pedro 1,13, que é o que eu quero começar novamente aqui. Então abre, por favor, a 1 Pedro 1,13. Eu preciso terminar de ver essas referências hoje, que a gente só vai passar, porque são muito autoexplicativas, e depois eu preciso começar a dar uma base sobre o livro de Ruth. Eu não vou entrar propriamente no versículo de Ruth, mas eu preciso explicar o contexto do livro de Ruth. Então vamos lá, 1 Pedro, ou 1 de Pedro, (1) 13. Primeira carta de Pedro 1:13. Então diz assim, todo mundo abriu? Diz assim: portanto, com o entendimento pronto para entrar em ação, tende autocontrole e esperai inteiramente na graça que vos é oferecida na revelação de Jesus Cristo. Portanto, ou uma outra expressão para com o entendimento pronto para entrar em ação, é cingindo os lombos do vosso entendimento. Tende autocontrole e esperai inteiramente na graça que vos é oferecida na revelação de Jesus Cristo. Então, o que Pedro está falando é: estejam com o entendimento preparado acerca da revelação de Jesus Cristo, sobre a graça que é a revelação de Jesus Cristo. Esteja com o entendimento pronto, ou estejam cingidos os lombos do vosso entendimento. E aí, na última aula, eu expliquei essa expressão que significa cingir os lombos. Então, naquele período do contexto bíblico, as pessoas usavam aquelas vestes mais longas, e o cingir os lombos era justamente amarrar as vestes, tanto nas pernas quanto nos braços, para que as vestes longas não atrapalhassem o serviço. Então, por exemplo, os pescadores, ou eles tiravam as roupas, ou eles cingiam os lombos. Ou eles tiravam aquelas túnicas, ou eles amarravam as túnicas em volta da cintura, eles amarravam as túnicas para que, quando eles estivessem puxando a rede, aquela roupa não atrapalhasse o serviço. E é justamente isso que Pedro fala, com o entendimento pronto para entrar em ação, ou seja, defina e alinhe o seu pensamento acerca da volta de Jesus. Porque se o seu pensamento não estiver cingido, se o seu pensamento não estiver alinhado, ele vai te atrapalhar quando você passa a considerar as coisas acerca da volta de Jesus. Da mesma maneira que o trabalhador precisava cingir os lombos no momento do trabalho, nós, como cristãos, precisamos cingir os lombos quando nós pensamos sobre o arrebatamento, quando nós pensamos sobre a volta de Jesus. As pessoas, por exemplo, que não têm esse cuidado, elas não consideram que Jesus volta de maneira iminente. Elas não consideram que Jesus pode voltar a qualquer momento. Elas sequer consideram que isso é uma realidade. Muitas das pessoas acham que isso aqui é uma alegoria. Tem cristão que acha que isso aqui é figurativo, que o arrebatamento ele não é literal. Mas nós não acreditamos assim, amém? Nós acreditamos que nós temos a nossa mentalidade pronta e preparada para acreditar sobre a volta de Jesus. Então, com todo o entendimento pronto para entrar em ação,
tende autocontrole e esperar inteiramente na graça que vos é oferecida na revelação de Jesus Cristo. Isso daí a gente já viu, esse 1 Pedro 1,13. É isso aí, estejam com a mente preparada e pronta para a ação. E a mente é uma coisa muito interessante, porque a Bíblia fala que nós devemos alimentar a nossa mente com todas as coisas boas, de boa fama, cânticos e palavras do Senhor. A mente, se você não alimenta a sua mente com pensamentos bons, você vai alimentar ela com pensamentos ruins. E aí depois a gente começa a pensar, poxa, mas eu não consigo ouvir Deus, Deus não fala comigo tem um tempão. E a gente precisa pensar, o que nós estamos alimentando a nossa mente? Porque Deus vai falar com você através daquilo que você se enche. Aí as pessoas falam assim, eu acho que eu ouvi Deus falar comigo, mas eu não sei se eu ouvi ou se foi coisa da minha cabeça. Eu sempre brinco, é natural que seja coisa da sua cabeça. A partir do momento que você prepara a sua mente, Deus vai falar com você através dos seus pensamentos. Amém? Seguindo, Judas 21, abre Judas, versículo 21, antes de Apocalipse. Judas 21. Conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Conservar alguma coisa é manter alguma coisa sem nenhuma alteração. Então, o seu ânimo e a sua paciência acerca da espera pela volta de Jesus, ela deve ser mantida sem nenhuma alteração. O seu ânimo e a sua paciência não devem sofrer nenhum tipo de alteração, ela não deve diminuir, ela não deve ficar mais escassa, ela não deve ficar menor, ela tem que ser mantida sem qualquer tipo de alteração. Vai para Apocalipse 3:11. Apocalipse 3:11. Olha o que Jesus fala. Venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então aqui ele fala duas coisas interessantes. Primeira, eu venho sem demora, eu não vou demorar para voltar. A segunda coisa interessante, conserva o que tens, ou seja, mantenha sem alteração aquilo que você já tem. E por último, para que ninguém tome a tua coroa, ou seja, para que você não perca o seu lugar, para que você não perca a sua salvação, para que você não perca o lugar onde eu te coloquei. Quando a gente fala, por exemplo, sobre restauração, a restauração é muito mais do que uma restituição. O termo restauração na Bíblia, ele não está ligado apenas a restituir alguma coisa que foi perdida. Além de ser restituído daquilo que foi perdido, está ligado a ser restaurado à posição de honra. Então, quando uma pessoa cai e a gente acredita que ela é restaurada, ela pode ser restaurada, além da pessoa receber tudo aquilo que ela perdeu ao longo do caminho, aquela posição de honra que antes ela detinha e perdeu, aquilo vai ser restaurado. Então, a restauração, ela é uma restituição e ela também é uma restauração de honra. Vai para Apocalipse 2:25. Eu não sei se é 2:25. Exatamente, 2:25. Mas conservai o que tendes até que eu venha. Então, o momento de você prestar atenção na conservação do seu ânimo é até a volta de Jesus. Não é até o próximo domingo. Não é até a próxima quarta-feira, quando vamos ter um culto. O exercício de conservar algo que você recebeu, ele é constante até que o Senhor Jesus volte. Para a gente terminar, Apocalipse 22:12. Não, 22:7 antes. 22:7. Eu venho em breve, bem-aventurado aquele que guarda as palavras deste livro. Jesus, mais uma vez, ele ressaltando que a volta dele não irá tardar. E por último, 22:12. Venho em breve e trago a recompensa, com a qual retribuirei a cada um segundo a sua obra. Então Jesus volta e nós devemos estar preparados para a sua volta, assim como a parábola das virgens. Quando Jesus voltar, nós devemos estar preparados, ok? E aí, qual é a maneira como nós nos preparamos? Lembra da parábola do casamento?
a pessoa, o noivo, o pai do noivo chama as pessoas para o casamento, algumas pessoas respondem ao seu chamado, mas tem uma pessoa que vai ao casamento e depois ele é expulso do casamento. Lembra dessa parábola? Ele é expulso do casamento porque o pai do noivo viu, o pai do noivo é Deus, ele viu que aquela pessoa não estava vestida adequadamente. Ela não estava trajada de vestes nupciais. E aí nós vimos o que significa vestes nupciais. Vestes nupciais não são vestes caras, nem vestes de ouro, nem nada do tipo, mas são vestes limpas. Então, a condição para você ser salvo e para você estar pronto no dia do casamento é você estar vestido de santidade, é você estar vestido de justiça e de misericórdia. Você precisa estar preparado para o casamento. Se no momento do casamento, quando o casamento chegar, você não estiver preparado e você não estiver pronto, você não irá entrar no casamento. Você não irá participar desse casamento. Ou seja, você perderá naquele momento a salvação. Ok? Fala. 1 Coríntios 13, 4. Deixa eu abrir. Peraí. Lê aí, 1 Coríntios 13, 4. Sim. Com certeza, com certeza. Esse amor, quando Paulo está falando, ele está falando do amor um com o outro, mas ele também está falando do amor de Deus com a gente e de nós com o Senhor. Então o amor, ele é paciente. A gente não fala isso, que o tempo é inimigo da paixão. Eu não sei, eu acho isso muito romântico, assim, muito poético e de uma certa maneira é verdade. Quem é que fala isso? O amor é Cirilo? Então o amor é inimigo da paixão. É a questão da inconstância do coração do homem. E além do mais, é justamente essa questão da paciência. O amor, ele é paciente. Se o nosso amor em relação ao Senhor, ele não é paciente, aí o tempo é inimigo da paixão. Porque conforme a gente vai esperando, a nossa paciência vai diminuindo e o nosso amor também. Exatamente isso. Isso é para tudo, cara. Isso é para a volta de Jesus, isso é para uma resposta de oração que a gente está pedindo, isso é para algo que a gente está buscando, isso é para a salvação de um parente que a gente ainda não viu, isso é para alguma libertação em alguma área da nossa vida que ainda não aconteceu. O amor, ele é paciente. E é isso aí que você falou, é uma preparação de mente. A nossa mente precisa estar preparada para aguardar pela volta de Jesus. Ok? Tudo bem até aí? Ok, então vamos lá para Ruth. Passa para mim, por favor, Romulo. Ok, então vamos lá. O momento que uma noiva ela começa a se preparar para o casamento, ela passa por algumas fases. Então a primeira dessas fases é lavar. Sou eu que estou em um lugar errado aqui? Não. Ok. Nesse momento aqui, ele tem que passar pelo lavar, tem que se ungir e tem que se vestir, além de ter que ir até o seu noivo. Ok? Tanto que no casamento judaico, a noiva fica pronta. No casamento judaico, lembra de Esther? Esther, ela se prepara durante quanto tempo? Vocês lembram? 12 meses. Esther se prepara durante 12 meses para se casar. Então, quando a gente vai ver no paralelo a partir da próxima aula, não de hoje, eu não acredito que seja hoje, mas a gente vai ver um paralelo aí entre o casamento de Ruth e o casamento de Esther. São duas figuras aí sobre redenção e que falam e revelam como é que vai se dar o casamento de Jesus com a sua noiva. Então, a noiva, ela precisa se lavar, ela precisa se ungir, ela precisa se vestir e ela também precisa ir até o seu noivo. Antes da gente passar por isso aí, vai para Apocalipse 19. As vestes são essenciais. Ela é fundamental. A questão das vestes é muito interessante para você entender isso aqui. Lembra que eu falei na última aula? O que significa as roupas no texto bíblico e em questões espirituais? A veste significa o quê? A condição do espírito. É a condição da sua alma, é a condição da sua vida espiritual.
Como é que está a sua vida espiritual vai ser a maneira como você está vestido. Se você estiver uma pessoa com uma alma doente, você vai estar vestido de ofensa, por exemplo. A sua roupa vai ser ofensa. Você vai andar ofendido para onde quer que você for. Aonde você for, você vai carregar as ofensas que você ouviu. A sua roupa espiritual vai ser só ofensa. Então, se você tem problema de rejeição, você vai estar vestido de rejeição. Se você vive em pecado, você vai estar vestido de lixo. Essa é a expressão. Você vai estar vestido de sujeira. Você vai estar vestido de tudo aquilo que é podre. Se você vive em santidade, você vai estar vestido de linho fino. Você vai estar vestido de trajes nupciais. Você vai estar vestido de justiça, como diz em Isaías 61:10. Fala, Márcio. Sim. Exatamente. A Márcia está lembrando aqui que a Bíblia fala também sobre cobrir a nudez. E a nudez na Bíblia está ligada ao pecado e à vergonha e à corrupção da carne por causa do pecado. E a Bíblia fala sobre você cobrir a sua nudez. Ou seja, sobre você, através de vestes de justiça, tampar o seu pecado. Isso quem faz é Jesus. Quando Adão e Eva pecaram e perceberam que estavam nus, o Senhor faz uma veste para eles, né? Uma veste de pele de animal. E naquele momento ali, o sangue e as vestes dos animais, essa veste tampa a nudez e o pecado deles. É uma figura da redenção e do perdão de pecados. Então, sim, da mesma maneira que a Bíblia fala sobre vestir, a Bíblia também fala de você cobrir a sua nudez com vestes, e com vestes de santidade. Ok? Dúvidas até aí? Não? Então, Apocalipse 19, diz assim, Apocalipse 19, versículo 8, 7. Alegremo-nos e exultemos e demos glória a Ele, porque chegou o momento das bodas do Cordeiro. A sua noiva já se preparou, e foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos. Já pararam para se perguntar por que esse texto diz, e foi-lhe permitido vestir-se? Hã? Não, já pararam para pensar o porquê que o texto fala foi permitido? Por que foi permitido? O quê? Sim. Tá. Ok. Vai, Demilson. Por que você acha que está escrito permitido? Porque, fala, misericórdia. Porque antes do sacrifício de Jesus, ninguém teria permissão para chegar na frente dele. A permissão, ela só é dada através da misericórdia que foi dada na cruz de Cristo, através do sacrifício de Jesus. Se não houvesse o sacrifício de Jesus, ninguém teria permissão de casar com Jesus. Exatamente. Porque ninguém teria sido justificado. Foi providenciado. Essa providência foi através do quê? Através do sangue de Jesus. Jesus que é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Não é isso que Abraão fala para Isaac? Pai, onde é que está o Cordeiro? Deus irá o quê? Deus irá prover para si o Cordeiro. Então, a mesma maneira que as vestes limpas foram providenciadas pelo sacrifício de Jesus na cruz, a igreja e a noiva só têm a permissão de se vestir de linho fino, que são as vestes necessárias para o casamento, graças ao sacrifício de Jesus na cruz. O divisor de águas é sempre Jesus na cruz. Sempre. Sempre. Se não houvesse tido o sacrifício de Jesus na cruz, nada aconteceria. O plano da redenção não teria acontecido e nós não teríamos a permissão de sermos salvos. Se hoje nós fomos salvos, foi porque nós tivemos a permissão que foi graças ao sacrifício de Jesus na cruz. Ok? Então, agora vai para Ruth, por favor. Ruth. Ruth é um livro pequeno, né? Ele tem acho que uns 4 capítulos. Hoje eu li Ruth todo.
estava fazendo isso. Ó, li Ruth todo, né? Parece que eu li 30 capítulos. Li 4. Ruth, depois de Juízes. Depois de Juízes. Quê? Mas não, que eu falo assim, hoje eu li Ruth todo, parece que eu fiz grande coisa. Mas são 4 capítulos. Dá para ler 5 vezes, Ruth. Ruth é um livro interessantíssimo. Ruth, ela não era judia, na verdade ela era uma gentia, ela era uma moabita. E é muito interessante que num livro de judeus, lembrando que o Antigo Testamento é a Torá e é o Tanakh, que é todo o Antigo Testamento judaico, existe um livro com o nome de uma mulher que não era judia, que não era uma mulher hebreia. Isso é muito interessante porque isso fala sobre um conceito que eu vou tentar falar um pouquinho hoje, que é sobre a questão da universalidade do Messias. Se vocês estiverem anotando, anotem. Universalidade do Messias. Significa que o Messias ele é universal. O papel da redenção ele é universal. Ele não foi dado simplesmente para um homem, mas ele foi dado para toda a humanidade. E aí você vê que o papel do plano da redenção ele é revelado através de um povo, que são os hebreus. Hebreus, judeus, Israel. Ele é revelado através de um povo específico, através de um homem específico. Jesus, filho de Deus, judeu, rabino, não é um pastor evangélico e não era brasileiro. Mas ele é para todo o universo, para toda a humanidade. Apesar da salvação vir de um povo específico, e apesar de Deus se revelar à humanidade através da nação e da história de um povo específico, e aí quando você estuda a revelação de Deus, você vê que ao longo da Bíblia e ao longo da história da humanidade, Deus se revela de algumas maneiras. Então Deus se revela através da criação, Deus se revela através da moral do homem, Deus se revela através da própria figura de Jesus, e Deus também se revela através da história do povo de Israel. Então, apesar da salvação e de Jesus, né? Jesus significa isso, ele é Deus e é a salvação. Apesar da salvação vir através de um povo, aquela salvação nunca foi apenas para um povo, ela sempre foi para toda a humanidade. Quando Deus faz a sua aliança com Abraão, ele vira e fala assim, todas as nações serão benditas através de você, todas as nações. Não apenas a nação que vai vir da sua geração, mas todas as nações da terra serão benditas através de você. Isso já começa a falar sobre a questão da universalidade do Messias. Por que Ruth está ligado à universalidade do Messias? Porque Ruth é um livro que leva esse nome de uma mulher que era de Moabe. Ela era uma moabita. Ela não era uma judia. Só que Deus usa a vida de Ruth para gerar a descendência de Davi. Então, antes da gente iniciar, eu preparei isso aqui. Então, vamos lá. A história de Ruth conta a história de um homem, Elimeleque, que era casado com Naomi. Ok? Elimeleque, casado com Naomi, os dois são judeus, sem problema nenhum até aí. Elimeleque e Naomi tiveram 2 filhos. Tiveram Malom, eu acho esse nome horrível, e tiveram Quilion. Ok? Em um determinado momento, houve fome na terra do povo de Deus, onde eles moravam. E aqui você precisa entender o contexto do livro. Por que isso? Ruth se passa durante o período do livro de Juízes. E é por isso que você precisa ter um conhecimento da história panorâmica da Bíblia. Se você não entende panorama bíblico, você não consegue pegar isso aqui que está acontecendo. Então, Ruth, ele é um livro que acontece no livro de Juízes. Durante o período do livro de Juízes, se eu não me engano, o período de Juízes dura 600 anos. Foi um período onde o povo não tinha um rei.
Não tinha Saul ainda. Não tinha Davi. O povo de Israel não era governado por um rei humano. O povo de Israel ele era governado por Deus. Eles viveram 600 anos depois da entrada da terra prometida com Josué, porque eles entendiam que o único rei verdadeiro de toda a nação era o próprio Senhor Jesus. Então seria o equivalente a hoje nós estarmos aqui no Brasil e nós falarmos assim, olha, nós não precisamos de um presidente. Porque quem governa a nação não vai ser um presidente, não vai ser o chefe do executivo, mas vai ser o próprio Senhor Jesus. Então, acaba-se com o presidente. Durante 600 anos, Israel não teve rei. Israel teve Deus governando e juízes. Deus iniciava e governava e decretava o seu governo através dos juízes. O problema é que do período dos juízes, o que acontecia? O povo estava muito bem com Deus, e aí depois de um tanto, eles se afastavam dos caminhos do Senhor, e aí o povo ele era perseguido, ele era escravizado ou tinha fome. Era cíclico. O povo estava bem, o povo se afasta de Deus, vão para o exílio e são escravizados, passam fome, aí eles voltam para o Senhor Jesus. Isso na história da Bíblia, ele é cíclico. É mais ou menos como eu e você. A gente está bem com Deus, a gente dá uma relaxada, aí as coisas começam a dar errado, aí a gente volta para Deus. Isso é cíclico. E é isso que acontecia aqui. Durante o período de Elimeleque e Naomi, teve fome na terra. Abre Ruth 1, versículo 1. Ruth 1, versículo 1. Na época em que os juízes governavam, houve fome na terra. Por isso, um homem de Belém, de Judá, foi morar por um tempo na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Então, Elimeleque, que viveu no período dos juízes, ele saiu do território de Israel, que Israel havia conquistado, quando Deus mandou eles tomarem a terra prometida, com os seus 2 filhos, que na época ainda eram solteiros, porque tinha fome na terra. Enquanto eles estavam em Moabe, por causa da fome, os filhos casaram. E aí eles casam com 2 mulheres, cada um com uma. Orfa e Ruth. Orfa e Ruth. Tanto Orfa quanto Ruth não são judias, são gentias, são moabitas. Inclusive era uma ordem de Deus para que isso não acontecesse. Porque aquele conceito de julgo desigual, isso é antigo. A gente não fala isso, que o ideal é você não apenas casar com uma pessoa que tem a mesma fé e a mesma mentalidade que você. E o julgo desigual não é só para casamento. O julgo desigual é para todo tipo de sociedade, inclusive de negócio, inclusive de amizade, quem você bota dentro da sua casa, com quem você trabalha, pode que você puder escolher. A ideia é que você e a pessoa tenham a mesma mentalidade, ok? Então, nesse momento aqui, apesar de haver aquela ordem de não se casar com pessoas que não fossem da mesma nacionalidade, eles casam. Malom casa com Orfa e Quilion casa com Ruth. Durante aquele período que eles estavam em Moabe, não sei, a Bíblia não explica o que aconteceu, mas Elimeleque morre. Então o patriarca morre. Malom morre. E Quilion morre. Todos os homens da família morreram. Ficaram só as mulheres. Quando os homens da família morreram, Naomi resolve voltar para a sua nação, para o seu país natal, para a sua terra natal. E ela vira e fala assim para as noras, não é? Noras. Ela fala para as noras, cada um volta para sua casa e tomara que Deus abençoe vocês e vocês consigam um marido que vai tomar conta de vocês. Naquela época, gente, mulher que não casava, ela não tinha qualquer tipo de proteção. A proteção da mulher via através de uma relação e de um vínculo de casamento. Então, Naomi vira e fala assim, e eles não tiveram filhos. Nem Orfa, nem Ruth chegaram a ter filhos, os maridos morreram antes. E aí Naomi vira e fala assim, olha, cada um volta para sua casa, eu vou voltar para minha terra natal, depois de muita coisa, Orfa aceita e vai embora. Mas Ruth fica com Naomi. Olha o que Ruth fala para Naomi em Ruth, versículo... Vou achar. Ruth, versículo
16. Mas Ruth respondeu: não insistas comigo, para que te abandone e deixe de seguir-te. Pois aonde quer que fores, irei também, e aonde quer que ficares, ali ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Então, naquele momento, Ruth fecha a questão e fala: olha, não importa que eu seja gentia, não importa que eu vá para uma terra onde eu não conheço ninguém, onde minha família não está, aonde você for, eu vou. E o que te acontecer, vai acontecer comigo. Naquele momento, elas se separam, e Naomi e Ruth vão, então, e voltam para a terra de Israel. E aqui, deixa eu apagar isso aqui, peraí. E aqui você precisa fazer um paralelo entre Ruth e Esther. Então vamos lá. Se eu não explico isso aqui, quando eu chegar na parte que me interessa de Ruth, não vai ter o mesmo peso, ok? Por isso que eu estou fazendo essa volta toda. Então, Ruth, anotem isso daí. Ela era gentia. Ela foi levada para viver com os hebreus, levada aos hebreus. Ela integra a linhagem real. Porque Boaz, que é o marido dela, vai se tornar o marido dela, ele é o tataravô de Davi. Já Esther, ela é judia, ela é levada ao império gentio, levada aos gentios. Ela também integra uma linhagem real. E ela é usada para salvar o povo de Deus. O povo de Deus aqui em Israel, tá? E Ruth, ela é usada para salvar também a humanidade. Os dois falam de uma história de redenção. Os dois falam de uma história de redenção ou salvação. As duas foram usadas para trazer salvação. Uma foi utilizada para trazer salvação a um povo específico, que é o povo de Israel, nesse momento aqui. E a outra foi utilizada para trazer salvação a toda a humanidade e também ao povo específico que era Israel. Só que aqui, mais diretamente, eu estou falando de salvar a humanidade porque Ruth era uma gentia. Esther não. Esther era uma judia. Então é interessante que a história da salvação, ela se dá não apenas para o povo de Israel, mas ela também se dá para toda a humanidade. É por isso que eu falei sobre a questão da universalidade do Messias. Israel, nações. Isso aqui é a salvação. A salvação ela é tanto para todas as nações quanto especificamente para Israel. A salvação para Israel ela vem através de Jesus e ela está na história de Esther. E a salvação para todas as nações ela vem através da história de Ruth. Ruth gentia. E mesmo assim Deus usa de misericórdia e faz com que ela integre uma linhagem real. Tanto que ela vai ser tataravó de Davi. Davi que talvez a figura do pastor do Antigo Testamento, um tipo de Jesus. Ela vai ser tataravó de Davi. Ok? Tranquilo até aí, gente? Tranquilo até aí? Tranquilo, Paulo? Ela integra. Ela integra a linhagem de Jesus porque Jesus é da linhagem de Davi. Ela integra. Quer ver? Ruth vai casar com esse cara chamado Boaz. Boaz vai ser pai de Obed. Obed vai ser pai de Jessé. Jessé é pai de Davi. Boaz, ele vai gerar Obed. Obed, ele gera Jessé. Jessé, ele gera Davi. E Jesus, ele vem da linhagem de Davi.
Então, uma mulher gentia, que teoricamente não teria direito à salvação, porque não era judia, ela integra a linhagem de Davi, inclusive ela integra a linhagem de Jesus. Isso mostra que o Messias ele não vem apenas para os judeus, mas ele vem para judeus e gentios. Ele vem para todos os povos. Ok? O problema daquela história toda, daquele quadrinho que eu falei, é o seguinte. Todos os homens da família morreram. Elimeleque morre, Malom morre e Quilion morre. E ficam 3 mulheres. No final de tudo, ficam 2 mulheres só, Naomi e Ruth, sem filhos. Naquela época tinha um conceito chamado de casamento levirato. Deixa eu apagar de novo. Para você entender de verdade o livro de Ruth, você tem que entender um pouquinho sobre lei mosaica, senão você não vai entender o que acontece no livro. Então, naquele casamento, naquele período, tinha um negócio chamado de casamento levirato. O casamento levirato era o casamento de cunhados. O que significa isso? Então, vamos lá. Como é que é o nome do cara lá? Quilion. Vamos supor que Quilion casado com Ruth. Ok? Quilion casado com Ruth. Quilion morre sem dar filhos para Ruth. Só que Quilion tinha um irmão, Malom. Malom, por lei, ele tinha a obrigação de casar com Ruth, de casar com a mulher, com a viúva do seu irmão, e engravidar Ruth, para que Ruth tivesse um filho, descendente. Esse descendente de Ruth não seria filho de Malom, ele seria filho de Quilion. Exato. Isso era uma obrigação legal. O casamento levirato era um vínculo legal. Se você não fizesse isso, você contrariava a lei. Lembra da história de Judá e Tamar? Judá e Tamar é justamente um casamento levirato. É Gênesis 38. Judá e Tamar. Gênesis 38. Isso é um casamento levirato. Então, se naquele caso, como os dois morreram, Ruth ficou junto de Naomi sem ter filho nenhum. Só que aí eles voltam para a cidade natal e para a terra natal de Ruth. Vai para Noemi, ótimo. Vai para Ruth 2, versículo 1. Olha o que diz. Ruth 2, versículo 1. Noemi tinha um parente por parte do seu marido. Ruth 2, 1. Noemi tinha um parente por parte do seu marido, um homem rico e influente da família de Elimeleque, marido de Noemi, que se chamava Boaz. Então, Boaz, ele não era qualquer homem, mas ele era parente de Elimeleque. Não. Exatamente, ele tinha que ser o parente mais próximo. O parente mais próximo, de todas as maneiras, seria o cunhado. Na falta do cunhado, teria que ser o parente mais próximo. Boaz, ele era um parente próximo de Elimeleque. Então, ele, por lei, ele era um redentor. O texto fala em termos, um resgatador. Um resgatador, que era a pessoa que tinha a obrigação de, nesse caso, celebrar o casamento levirato, ok? Então, Boaz, ele era, por lei, um resgatador, porque ele era um parente de Elimeleque. Aí, qual é o tipo de parentesco? A maioria das pessoas, quando você para estudar isso, vai falar que Boaz, ele era sobrinho. Ele era um sobrinho de Elimeleque. Sendo um sobrinho de Elimeleque, ele tinha uma responsabilidade com Ruth. Nesse momento aqui, elas ainda não sabiam disso. Então, vai para o texto de Ruth 2. Noemi tinha um parente por parte do seu marido, um homem rico e influente da família de Elimeleque, que se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir recolher as espigas do campo
do campo de quem permitir. E ela lhe perguntou, ela lhe respondeu: vai, minha filha. Ela foi, e chegando ao campo, recolhia as espigas que os ceifeiros deixavam para trás. Por coincidência, aquela parte da plantação pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Por que eu falei que se você não tem um pouco de conhecimento de lei mosaica, de Deuteronômio, por exemplo, você não entende Ruth? Isso que ela fez aqui não era porque Boaz era bonzinho. Isso que ela fez aqui porque Boaz tinha a obrigação de deixar um pouco da colheita para trás. Todas as pessoas que eram donos de plantio, que eram donos de colheita, donos de plantação, eles não podiam recolher todo o produto do campo. Então, se estavam colhendo trigo, não podia recolher todo o trigo. Nesse caso, eles estavam recolhendo espigas de milho. Eles não podiam recolher todas as espigas de milho. A lei mosaica falava que um restante, uma parte dessa colheita tinha que ficar para trás para as pessoas pobres que não tinham dinheiro para comprar comida. Então, Noemi e Ruth, nesse momento, eles não tinham dinheiro e eles estavam pobres, sem comida. Então, Ruth vai até o campo e começa a recolher aquilo que ficou para trás. Não era porque Boaz era bonzinho, mas porque era uma lei, ok? Só que nesse momento, eles não sabiam que aquele campo era de Boaz. Segue. Naquela hora, Boaz chegou de Belém e disse aos ceifeiros: o Senhor esteja convosco. Eles responderam: o Senhor te abençoe. Duas características de Boaz importantes para você ter em mente. Boaz amava a Deus e Boaz amava as pessoas. Ele era um cara legal. Boaz era o típico cara legal. Ele gostava de Deus, ele amava o Senhor e ele gostava de pessoas. Então, olha como é que ele trata de maneira respeitosa e até carinhosa as pessoas com quem trabalhava com ele. O Senhor esteja convosco, e eles lhes responderam: o Senhor te abençoe. Então Boaz perguntou aos responsáveis pelos ceifeiros: quem é esta moça? Se referindo a Ruth. E ele respondeu: esta é a moça moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ele sabia que Noemi era uma parente. Ela pediu: deixa-me recolher e juntar as espigas que caem entre os feixes, atrás dos ceifeiros. Então ela veio e está em pé desde cedo e só agora descansou um pouco no abrigo. 8. Então Boaz disse a Ruth: escuta, minha filha, não vais colher em outro campo, nem te afastes daqui, mas fica com as minhas servas. Nesse momento aqui que ele vira e fala assim: escuta, minha filha, isso significa duas coisas. A primeira é porque Boaz era mais velho do que Ruth e por isso esse tratamento. A segunda é que desde sempre ele desenvolveu um carinho diferente por Ruth. Talvez porque ele estava ligado à parente dele, talvez porque ele se interessou por Ruth desde sempre. Mas ele tratou Ruth com respeito e com carinho, da mesma maneira que ele tratou os trabalhadores. Versículo 9. Fica atenta para onde estão ceifando e vai atrás das moças. Estou dando ordens aos moços para que não te incomodem. Quando tiveres sede, vai até os potes e bebe do que os moços tiverem tirado. Desde sempre, desde o momento em que Ruth encontra Boaz, ela encontra favor. Deixa eu apagar de novo. Espera aí. Ela encontra favor e graça diante de Boaz. Ela vai encontrar favor e graça diante de Boaz. Olha o que diz o versículo 10. Então ela se inclinou, prostrou-se com o rosto em terra e lhe perguntou: por que achei favor aos teus olhos, para que te importes comigo, uma estrangeira? Ao que lhe respondeu Boaz: contaram-me tudo o que tens feito pela tua sogra, depois da morte do teu marido, como deixaste teu pai e tua mãe e a terra onde nascestes e vieste para um povo que antes não conhecias. Que o Senhor recompense o que fizestes, que receba grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar abrigo. E disse ela: que eu continue encontrando favor aos teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e encorajaste a tua serva,
e eu nem mesmo sou uma das tuas servas. Na hora da refeição, Boaz lhe disse: aproxima-te, come do pão e molha o teu pedaço no vinagre. Ela se sentou ao lado dos ceifeiros e Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Isso fala sobre graça e sobre o fruto dessa graça. Primeira coisa, quais são os motivos que levaram Ruth a encontrar graça? Fidelidade, e a busca de segurança em Deus. As duas coisas que levaram Ruth a encontrar favor diante de Boaz foi isso. A primeira foi a questão da fidelidade e a segunda foi a questão da busca de segurança a Deus. Olha o que diz novamente no versículo 11. Contaram-me tudo o que tens feito pela tua sogra, depois da morte do teu marido, como deixaste teu pai e tua mãe e terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conhecias. Que o Senhor recompense o que fizeste e que recebas grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar abrigo. Boa noite. Toda vez que você age com fidelidade, e toda vez que você busca abrigo no Senhor, você vai encontrar graça diante dele. A fidelidade, preste atenção nisso. A fidelidade, ela é universal. Ela não diz respeito simplesmente a uma fidelidade ligada ao Senhor. Isso também é importante. Mas você ser fiel às pessoas para quem você deve fidelidade. Quando nós andamos juntos, nós devemos fidelidade uns aos outros. Quando você é casado, você deve fidelidade ao seu marido ou à sua mulher. Quando você é filho, você deve fidelidade aos seus pais. Como você é filho de uma determinada igreja, você deve fidelidade àquele ministério. Então, toda vez que você agir com fidelidade, você vai encontrar graça diante de Deus. Da mesma maneira, toda vez que você buscar ajuda e segurança no Senhor, você também vai encontrar graça diante de Deus. Porque se você se volta para Deus, Deus nunca vai virar as costas para você. O fato de Deus nunca virar as costas para você, isso por si só é graça, é favor imerecido. Então, as duas maneiras pelas quais Ruth encontrou favor e graça diante de Deus foi porque ela foi fiel a Noemi e foi porque ela buscou segurança em Deus. Amém? Eu não vou continuar porque não vai dar tempo, eu só tenho 5 minutos. Vamos ficar em pé? Fala. Favor e graça, fidelidade e busca de segurança em Deus. Isso está no versículo 11 e 12. Ruth 2, 11 e 12. Ok? Vamos ficar em pé, gente? Só tenho 5 minutos. Se eu continuar falando, eu vou entrar num assunto que eu não vou ter tempo de parar. Aí na próxima semana eu termino de explicar esse contexto de Ruth e a gente continua no estudo. Tá bom? Pai, nós queremos te agradecer por essa noite. Queremos, Senhor Jesus, te agradecer por esse período. Meu Pai, nós entregamos esse culto que vai se iniciar daqui a pouco ao Senhor. Meu Pai, nós entregamos as nossas reuniões coletivas. Pedimos, Senhor Jesus, que seja uma noite onde o Senhor irá se manifestar, onde pessoas irão ser salvas, onde haverá curas, onde haverá libertação. Meu Pai, nós oramos para que o Teu Evangelho tenha total e pleno alcance nas pessoas que estão aqui. Não permita, meu Pai, que a gente saia daqui da mesma maneira que nós entramos. Que nós possamos encontrar graça diante do Senhor hoje e sempre é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.